questões contratuais com empresas multinacionais que têm mercado no Brasil e que exigem que o Instituto Fornecedor tenha um escritório aqui. Esse é o cenário. 82% concentram em 10 empresas da Associação de Empresas do Brasil, de pesquisa, da ABEP, e os outros 18% dilui ali para 240 empresas. Esse é o cenário. Vamos comparar com outro cenário? Todo mundo gosta de comparar com a América. Então, está lá. Esse é o faturamento dos Estados Unidos. Só que 50 empresas faturam 90% desse bolo, 50 de 200, da Associação lá de Empresas Americanas. E logo abaixo você tem as 50 maiores empresas do mundo. Como é que elas faturam? Boa parte delas está aqui. Ah, não dá para comparar Brasil com Estados Unidos. Tudo bem. Mas é uma referência para a gente entender como é que nós fazemos pesquisa no Brasil. E se 9 das empresas, o Ibope também, agora foi vendido para uma multinacional, vamos lá, 10 multinacionais, atendendo empresas multinacionais, significa que 80% praticamente das pesquisas no Brasil são feitas por motivação lá de fora, não daqui. E nós queremos concorrer com produção dos nossos produtos, divulgação das nossas marcas, fazendo menos pesquisa do que os gringos. É uma questão cultural. E ela tem uma raiz. Eu queria começar essa exposição, depois desse panorama das empresas de pesquisa, fazendo uma associação que é clara, né, entre pesquisa e comunicação política. Não dá para separar. Eu sei que tem propósitos de pesquisa que não têm a ver com comunicação. As chamadas pesquisa Rivotril, candidatos nervosos, ansiosos, querem ver como é que está o cenário. Para quê? Para acalmar. Não é para fazer nada no dia seguinte, porque a pesquisa, a natureza da pesquisa, ela antecede a ação comunicativa. É o propósito. Não se faz pesquisa para acalmar. Acalmar é remédio, pesquisa é para outro propósito. Eu sempre faço essa pergunta: o senhor vai fazer o quê depois dessa pesquisa? Eu não sei. Então não faz a pesquisa. Porque grande parte das pesquisas políticas aqui na nossa cultura são engavetadas. Elas não são usadas. É melhor não fazer. E o pesquisador, doutor Hamilton, ainda leva a culpa. Como eu contei no início. Pesquisa, ela precede a ação. É plano. E olha como é que faz parte da nossa cultura. Estava vendo esses dias uma matéria sobre a comparação entre engenheiros brasileiros e europeus. E o sujeito estava escrevendo lá o seguinte: o engenheiro europeu, ele planeja, calcula, antes dele colocar o pé na obra, ele já planejou muito. E o brasileiro? Já começa a obra, vai planejando no andar da carruagem. Então, pesquisa é para estruturar planejamento. Outro fato curioso: nós temos muito publicitário premiado lá fora. O Brasil é reconhecido pela criatividade no campo da comunicação. Temos esse prêmio, que é muito interessante. Agora, quando premiados, são convidados para trabalhar lá fora, nas agências internacionais, Estados Unidos, Europa, etc. Meio Mensagem, que é o jornalão dos publicitários, trouxe outro dia uma matéria falando sobre esses publicitários que, frustrados, estavam retornando para o Brasil. Nas entrelinhas da matéria, parece que faltou emoção no trabalho lá fora. Muito planejamento, muita pesquisa. O negócio é sair criando e veiculando.
30 dias pensando que vai veicular. Eu acordo, crio e à tarde está no ar. Aqui no Brasil tem essa cultura. Mas essa cultura ela vem, nossa herança, e isso tudo tem tudo a ver com pesquisa, é uma herança americana da década de 30, que a turma da comunicação chama de bala mágica. A bala mágica é o seguinte, é um tiro, uma acerta. Ninguém erra na bala mágica. Ou comunicação hipodérmica, é injeção na veia. Qual é a proposta? A proposta desse mecanismo, dessa abordagem, que basicamente nos diz o seguinte, eu não preciso de pesquisa para comunicar. Nós temos aqui no Brasil defensores dessa abordagem. E são pessoas excepcionais na comunicação e premiadas, o que desmonta o meu argumento de que pesquisa é necessária. Porque um ou outro tem uma sensibilidade muito forte sobre o que as pessoas pensam. E ainda usam o exemplo do Steve Jobs, aquela frase que arruinou muito argumento de pesquisador. Eu não faço pesquisa, porque o consumidor não sabe o que quer. É fruto dessa nossa herança da comunicação, que foi corrigida com o tempo. Foi corrigida com o tempo. Outras abordagens vieram. Qual é a da bala mágica? O emissor de um lado, o receptor do outro. Eu falo e convenço. Eu peço voto, ele vota. Eu faço uma proposta, ele compra. Não há reação. Ele está refém de um domínio do comunicador. Uma hipnose, algo do gênero, que ele simplesmente tem o poder de convencer sem resistência. Com o tempo, outras abordagens foram surgindo. Até porque, no campo da comunicação, como em outros aspectos do mundo, havia uma divisão no mundo. Então, de um lado, Estados Unidos, com essa abordagem economicista, funcional, eu falo, ele obedece. Do outro lado, a Alemanha, escola de Frankfurt, crítica, marxista, pregando uma espécie de libertação do homem das garras da publicidade, da comunicação que escraviza as mentes, etc. Aquela coisa de Marx, que eu também não critico, não. Mas o equilíbrio entre essas duas esferas foi produzindo novas abordagens. E aí começaram a refletir, olha, esse sujeito aí, o receptor, ele não somente reage positiva, negativamente a uma comunicação, mas ele também recebe outras influências que não é a desse emissor. Olha, se ele reage, já cabe pesquisa. Porque eu preciso entender como é que esse cara reage. Aí começaram a amenizar. A América começou a amenizar. Ah, então não é essa relação tão direta. Eu tenho um estímulo e eu tenho uma resposta. Eu preciso saber dessa resposta. Bom, quem viveu ali a adolescência nos anos 80, lembra que nós tínhamos umas 3 séries. Hoje a gente fica com dificuldade de escolher uma série para ver. E tinha uma série que eu gostava muito, que vocês devem conhecer, não todos aqui, que se chamava, eu não lembro o nome, mas a personagem era Kate Mahoney. E a Kate Mahoney, ela tinha uma mania estranha de atirar primeiro e perguntar quem era depois. Certo? Era a fama da Kate Mahoney. E a ação comunicativa. Então, vamos fazer o seguinte, o eleitor responde, lança a comunicação, vamos ver o que dá. O reconhecimento da resposta não significa planejamento ainda, para muitos. Tentativa-erro, lança a comunicação. E o efeito? No voto? O efeito nas vendas? No efeito na percepção do consumidor ou do eleitor? A gente vê o que dá. Ainda mais agora com as redes sociais, que as pessoas respondem rapidamente. E aí vem a pesquisa de novo.
por que não testar a comunicação um pouquinho, com uma amostra, com um grupo de pessoas, representativo de todo o universo, que eu, percebendo a reação da amostra, eu saberei a reação do universo. E aí vem o propósito da pesquisa. Eu testo a comunicação, eu testo os argumentos, e eu tenho uma hipótese de argumento, eu lanço esse estímulo para a amostra, vejo as respostas e aí corrijo os meus argumentos. E aí a pesquisa funciona, então, como uma correção dos argumentos para serem lançados para os públicos. É um segundo propósito. Então, tem um processo de comunicação em que a pesquisa faz parte, que é dialógica. Eu simulo o diálogo, testo para amostra, vejo a refutação do público, corrijo, dou resposta à refutação. E o que tem mais nessa vida hoje, política no Brasil, é refutação. Virou moda falar mal de político. Eu não fico em gabinete o tempo todo, não. Eu gosto de mercado popular, eu gosto de ver, sentir o clima. As pessoas buscam a validação da sua opinião no outro. E ter a validação do que se prega hoje na política é muito maior na crítica. Defende um político ali, no meio da multidão, para você ver quantos vão te aplaudir. Critica, você já sai com um monte de admirador. E agora você tem um painel dos admiradores, que fica ali controlando número de curtidas. Eu conheço gente que lança uma mensagem na internet, se em 15 minutos não tiver, sei lá, 30 curtidas, ele retira. Não deu. Vou fazer de novo. Vou botar uma imagem, né? O pessoal tem uns consultores aí de internet. Bom, essa comunicação dialógica que simula o diálogo. A pesquisa auxilia, então, nessa transformação de um monólogo em diálogo. Mas o político não está acostumado muito com isso, não. O negócio é monólogo. Eu falo. O diálogo é alguma coisa que a gente tem que trabalhar nessa cultura nossa. E aí, pensando nisso, eu desenvolvi essa engenhoca, que traduz um pouco essa questão da comunicação e o papel da pesquisa no formato de diálogo. De um lado o eleitor, do outro o candidato. O candidato com suas ações comunicativas, mas o eleitor está ali sendo influenciado não somente pelo que o candidato comunica, mas o que é comunicado sobre o candidato, pelas mídias sociais, pela experiência com o candidato, pelas mídias convencionais. Então, esse processo que faz girar o posicionamento da imagem de um político, ele tem vários fatores, não somente aquilo que o candidato diz. Entra a pesquisa para verificar a reação das pessoas, entra a pesquisa para verificar o que deve ser corrigido na comunicação. Então, o papel da pesquisa é muito vinculado ao papel da comunicação. Então, o que o político se apaixona em pesquisa? Intenção de voto. Não é? Tanto é que calendário do Instituto de Pesquisa é assim, ano par, ano ímpar. Ano de eleição, ano de não eleição. Agora, essa intenção de voto ela é sintoma de tudo que o candidato comunica. Não queria fazer uma correção, porque isso aí, às vezes, também é muito divulgado, mas eu queria só trocar aquilo ali. Tira ali, passa lá para cima. Intenção de voto é um sintoma de tudo que comunica o candidato. E aí a pesquisa entra, verificando o que foi semeado, regado na cabeça do eleitor. Porque nós temos a ilusão de que a marca política é construída por nós. O posicionamento de uma marca política nós que decidimos. Não. É a percepção do eleitor que determina. A pesquisa pode auxiliar
nessa construção. O processo de comunicação certamente ajuda nessa construção, mas depende das reações, depende dos argumentos corretos, depende da disposição do eleitor de receber a mensagem, e tudo isso é medido em pesquisa. Esse processo de interação, hoje em dia está na moda, interação. Com as redes sociais se fala muito em interação. O processo de interação é estudado desde a década de 50. Substituindo a bala mágica. Espera aí. É um processo de interação essa construção comunicativa. Como é que isso funciona? E o pessoal da escola de comunicação do interacionismo simbólico, que é uma escola importante lá dos Estados Unidos, começou a estudar essa história. Primeiro, o T0 de um processo de interação. Um processo de interação que vai fazer o sujeito reconhecer em um candidato uma opção de voto. O T0 é o reconhecimento da relevância dessa figura política para o eleitor. Quantos candidatos passam na tela desse eleitor? Quantos candidatos, quantos políticos passam na memória? Quanto material surge? Quantas mensagens na internet, nas redes sociais, no WhatsApp? E é uma informação para vocês, aqui no estado de São Paulo, pesquisa nossa tem uns 30 dias, o WhatsApp e Facebook igualaram nos usuários de rede social do Brasil, de São Paulo, do estado de São Paulo. Mesmo patamar. 1/3 do eleitorado usa os dois ali praticamente. O instrumento, ele recebe muita informação e ele seleciona o que é relevante. É lógico que a mensagem é que torna algum candidato relevante para o eleitor. Muita gente aposta nos vídeos. Os relatórios de internet vêm para você dizendo quantos deram um play no vídeo, mas também não diz que apenas 22% dos que dão um play ultrapassam 3 segundos de exposição do vídeo. Play no vídeo não é estatística. Ver o vídeo todo 3 segundos. Por isso que a turma aí dos vídeos na internet estão se dedicando muito na abertura, né? Os 3 segundos são definidores para trazer relevância para aquele conteúdo. T0, a relevância é do político para alguém. Ele precisa ter alcance e ele precisa ser percebido como relevante. Aí começa o processo de interação. A partir daí, a interação, o primeiro passo é a interação do eleitor com o candidato. Interage, busca informação. Como é que eu faço para se ter relevância? Pesquisa. Aí eu tenho que vender o peixe dos colegas pesquisadores, e é verdade. Quais são os atributos que fazem de um candidato relevante para um segmento de eleitores? Pesquisa diz. Processo de interação com a candidatura, busca de informação, se é relevante, quem é esse cara? Quem é essa mulher? Vai no site, busca informação, vê vídeo, vê os críticos, coloca lá no Google escândalo e o nome do candidato. Acontece. Muito. Depois da relevância. Interação com o candidato. Mas aí, o que acontece? O eleitor puxa dali impressões e ele interpreta o que aquele candidato significa para ele. Mas ele não fica bem resolvido com essa leitura, vai para o segundo passo, as interações sociais. Ele começa a conversar com as pessoas sobre aquilo que é relevante para ele, para confirmar ou para renegar aquelas impressões. E aí vem um processo de reflexão para depois o posicionamento dele. O que esse candidato é para mim? Voto, rejeito, ignoro. Pensa como eu penso. E nesse processo você tem também muitas vulnerabilidades, interpretações que no tempo o eleitor vai percebendo melhor. As notícias da imprensa vão trazendo outras reflexões.
Então, vocês conhecem candidato que sobe e que cai. Já tivemos histórias aqui em São Paulo de quedas repentinas, 15 dias, 10 pontos. Então, a pesquisa, ela subsidia a gestão da imagem do candidato, que é fruto dessa construção social. Eu interpreto, eu vou lá e converso com outras pessoas, eu estou construindo essa realidade para mim, junto com outros. E os núcleos de convivência dos eleitores determinam essa formação, porque às vezes você tem um candidato muito bem num bairro e muito mal no outro, e é o mesmo candidato. Núcleo de convivência, um eleitor falando com o outro. Por isso que surgiram no Brasil, eu não sei lá fora, aqui alguns instrumentos estranhos de fazer campanha. Hoje fala muito de fake news, né? Mas a mãe ou o pai do fake news é um negócio chamado teatro invisível. Eu não sei se vocês conhecem isso. Eu acho estranhíssimo essa aplicação, mas é o seguinte. 2 sujeitos em pontos diferentes do ônibus, um entra primeiro, o outro entra depois. O ônibus cheio. E começam a falar sobre um candidato. Ou destruindo a reputação de algum, ou fazendo propaganda do outro. Você conhece aquele candidato? Que beleza aquele candidato. Ou você viu o escândalo daquele candidato? E a turma do ônibus está ali. Começa a prestar atenção na conversa do vizinho. Alguns pontos depois, terminada a conversa, descem. Primeiro um, depois o outro. Entram no outro ônibus. Eles são pagos para isso. É um produto eleitoral. Está cheio disso por aí. Por quê? Porque é uma construção social. Porque aquele ônibus foi influenciado de alguma forma. Olha, você está vendo aí? Como é que o outro eleitor está pensando? Porque nós somos assim, nós queremos saber a opinião do outro. A nossa identidade é formada também pela a identidade do outro. Nós precisamos disso. O eleitor quer saber resultado de pesquisa. Tem alguns testes científicos, não de pesquisa, de opinião pública, que é o seguinte, você fala assim, como é que você avalia o governo estadual? O sujeito responde. Lá no final do questionário, o cara fala assim, o pesquisador, dado que 70% dos eleitores de São Paulo aprovam o governo estadual, como é que você avalia? O número significativo muda de opinião entre a primeira pergunta e a segunda. Nós precisamos da opinião do outro para reafirmar a nossa. Eu não sou assim. É sim. Eu também sou, só não confesso. É da nossa natureza. Bom, vamos entrar agora mais, dito os elementos que fazem parte da natureza da pesquisa, do seu propósito, que é vinculado automaticamente nas relações comunicativas. Vamos entrar um pouquinho mais sobre a pesquisa em si, né? Então, tem muita forma de fazer pesquisa. Nas literaturas de pesquisa contam algumas histórias, eu não sei nem se são verdades, certo? Mas diz que lá, uma cidade do interior, lá nos Estados Unidos, o dono de uma rádio queria fazer uma pesquisa rápida. Era assim, não. E a cidade tinha um reservatório de água, ligado automaticamente nas casas. As casas não tinham caixa d'água, era uma coisa assim. Toda vez que alguém ligava uma torneira, vinha direto daquela caixa d'água. E o sujeito foi lá com o equipamento da rádio, na caixa d'água, mediu lá a altura que a água estava e falou assim, agora é pesquisa. Se você concorda, sua resposta é sim, dê descarga agora. Se diz não, agora é sua vez, dê descarga. E aí ele comparou a quantidade de água que desceu e já deu o resultado. Só não contou lá para os ouvintes de onde veio aquele número.
Pesquisa? Ele chamou de pesquisa. E isso é um exagero, mas tem muita forma equivocada de fazer pesquisa. E o equívoco começa quando nós não reconhecemos o território que nós vamos pesquisar. Se a amostra da pesquisa é uma representação do universo, a amostra é representativa, nós temos que ter o domínio do universo. Por exemplo, fontes de dados. Eu posso usar o TRE. É ótimo usar o TRE. Ele tem idade dos eleitores, gênero, locais de votação. Isso tem alguns problemas, por exemplo, escolaridade, renda, não tem. Tem escolaridade lá. Se o TRE fez na cidade uma, como é que chama? Recontagem? Não. O censo, né? Só abrindo um parênteses, é interessante isso aí, porque se fosse pautar lá por Saquarema, por exemplo, teve uma época que tinha 300 eleitores morando num poste. Então foi descoberta essa fraude. Tem cidades aqui no Brasil que tem mais eleitor do que habitante. Veranistas. Tem cidades da divisa do Brasil com outros países que não sei porquê, tem muito mais eleitor do que habitante. Bom, mas tem os dados do TRE. Tem sempre que passar por ele, olhar. Mas, por exemplo, a relação do eleitor com o voto também é uma relação dele com o seu lugar de moradia. Local de votação não é local de moradia. E aí nós temos um problema com o TRE quanto a isso. Em cidades do interior, por exemplo, o dia de votação é, às vezes, um evento. As pessoas saem lá de longe, vai no centro votar. E as urnas do centro ficam lá cheias. Mas tem pouco morador ali, né? Então, a distribuição da amostra, ela peca quando você usa somente os dados do TRE. Então, tem também os dados do IBGE. E os dados do IBGE são mais amplos, tanto do domicílio, dados do domicílio, como dados dos habitantes com idade de voto. Né? Você faz o corte e lê lá o comporta idade, gênero, renda familiar, né? O local de moradia, porque o IBGE divide as cidades, os locais, em setores censitários. São dimensões assim. Tem setor que é um condomínio, um prédio. Tem outro que agrupa 100 casas. Então, tem um número máximo ali, parece que de 600, 700, sei lá, até 1.000 moradores. Mas aí você consegue planejar não só a pesquisa, como o seu trabalho de campo político pelos setores censitários. Eu vou mostrar alguma coisa sobre isso aqui. Eu posso ler São Paulo assim. Só essas regiões. Vocês vão observar ali que tem regiões que, por tradição, até o Dória, até a eleição do Dória, tinha voto que era mais para a esquerda, voto mais para a direita. Até a eleição do Dória. Os cientistas políticos, especialistas em mapas eleitorais, tratavam com carinho esse mapa eleitoral de São Paulo. Virava quadro na parede. É assim, sempre foi assim, sempre será assim. Aí veio o Dória. Bagunçou o mapa do cientista político. Porque essa configuração mudou. Mas eu posso pensar a cidade assim, nessa distribuição. O sul de São Paulo, da cidade de São Paulo, por exemplo, olha lá. Onde será a amostra com essa dimensão inteira? Como é que eu planejo? Eu posso pensar São Paulo assim. Então, tem pesquisa que pensa assim. As pesquisas que mais criteriosas vão para esse campo aqui. Tá certo? Essa divisão é mais clara. São os distritos. Mas eu posso ser ainda mais preciso. Eu posso pensar, por exemplo, o bairro do Morumbi assim. Ali são os setores censitários, cada quadradinho daquele. Eu posso planejar a campanha no bairro assim. Porque eu tenho 3.500 informações por cada pedacinho daquele ali. É caro essa informação, é gratuita. Entra no site, olha lá o domínio lá em cima.
Está ali. Entra lá, escolhe o bairro de São Paulo, aquele quadrinho que ali você escolhe das variáveis que você quer pesquisar. E aí, você consegue fazer uma pesquisa mais... né? Na eleição de 2012, aqui na capital, se vocês buscarem lá na internet, lá no Valor Econômico, eu conto essa história lá na época. 15 dias antes da mudança do quadro eleitoral, o Russomano, no segundo turno, queda vertiginosa. 15 dias antes, a pesquisa mostrou, por conta da sensibilidade da amostra. Não foi alquimia, pesquisa criteriosa. Ah, só Morumbi? Não, eu posso fazer outro bairro. Ah, mas isso é só em grandes centros, eu posso fazer numa cidade pequenininha do interior. O IBGE disponibiliza tudo isso aí. Bom, é bom fazer a distinção também entre métodos de pesquisa, queria passar um pouco por isso. Os métodos quantitativos e qualitativos. E a primeira questão que eu gostaria de apresentar é o seguinte: eles são complementares, eles não concorrem. O método quantitativo com o método qualitativo são para propósitos distintos. Então, olha só, a pesquisa quantitativa, que carinhosamente é chamada de quanti, ela responde questões do tipo quanto. Quantos eleitores votam no candidato? Quantos eleitores rejeitam um candidato? Quantos eleitores aprovam o governo? Quantos eleitores conhecem um candidato? Quantos % de eleitores escolhem um candidato por um determinado atributo que ele tem? E a pesquisa qualitativa, ela responde perguntas do tipo o que e como. Como é que os eleitores pensam? O que eles querem? O que eles buscam num candidato idealizado? Porque as pessoas idealizam. E o pior, idealizam candidatos e comparam com os candidatos reais, o que é uma verdadeira covardia. Atender esse tipo de expectativa é quase humanamente possível. Os formatos. Eu tenho pesquisa presencial, domiciliar, em que os entrevistadores vão na casa das pessoas, quando possível. Às vezes é misto, porque tem condomínios que não dá para entrar. Tem as pesquisas em ponto de fluxo. As pesquisas políticas no Brasil, por exemplo, quem usa muito ponto de fluxo é o Datafolha. Porque as pessoas ficam em pontos, passam por alguns pontos, né? Qual é ali a atenção especial? Não é problema. É porque geralmente se pega a população economicamente ativa, né? Está transitando na cidade. E quem fica mais em casa, a pesquisa não pega, mas isso eles conseguem corrigir. Tem pesquisa por telefone, com o perigo de que a cobertura no Brasil está a cada dia menor. Já foi 80%, já está bem menor, porque está substituindo pelo telefone celular, e o endereço, às vezes, não tem um cadastro seguro, né? Pesquisa pela internet. Se vocês perguntarem ao conjunto de pesquisadores políticos ou de mercado no Brasil, pesquisa na internet funciona? 90% vai dizer que não. Síndrome de Charlie Chaplin. Não sei se vocês sabem. O Charlie Chaplin teve uma síndrome, um conflito, quando colocaram som no cinema. E o negócio dele era cinema mudo. Ele entrou em crise. E ele criticava o som no cinema, a voz nos personagens, em defesa do seu domínio. Então, muitos pesquisadores, em defesa do seu domínio, dizem, não, internet é impossível. Hoje ainda não está bom. Eu tenho feito isso
em todas as nossas pesquisas, usuários de internet e não usuários, no questionário, eles pensam diferentes em muitas coisas. Ainda não grudou, mas está chegando perto, já foi mais diferente. Já foi mais diferente. Candidaturas de esquerdas em pesquisas eleitoral na internet são muito mais votadas, muito mais, do que na urna ou em pesquisa fora. É um comportamento. E nós temos também um outro problema da internet, que a turma está resolvendo aí, o pessoal especialista na área, que ainda é um universo nebuloso. Nebuloso. A gente participa de muita reunião, eu já vi gestor de internet falando assim para o contratante, eu tenho um produto excepcional, o site do senhor nós vamos inaugurar semana que vem, e ele já vai inaugurar com 5.000 seguidores, sabe? É nebuloso. E aí você faz a pesquisa no universo nebuloso. Sabe? Então, tem esses problemas. Por que a P&G reduziu significativamente seu investimento na internet? Falta de transparência. Mas eu não estou aqui usando o argumento da síndrome do Charlie Chaplin, não. Eu acho excepcional, vai substituir com o tempo, e a gente executa pesquisas pela internet, para públicos específicos, não para a população como um todo, os eleitores como um todo. Mas vai chegar lá. E a pesquisa qualitativa tem dois métodos mais utilizados, que é o grupo de discussão. Você reúne uma amostra de eleitores numa sala e uma moderadora ou um moderador vai ali conduzindo um roteiro, 2 horas de aplicação, e as pessoas vão apresentando ali as suas ideias de acordo com as perguntas que são apresentadas e os temas apresentados. E tem um mesmo formato, só que é individual, que é a entrevista em profundidade. Antropólogos, psicólogos, sociólogos visitam os eleitores em suas casas, trabalho, e faz a mesma aplicação do roteiro. A gente vai entrar em exemplos disso daqui a pouquinho, mas, nesse caso, é interessante porque a imagem, como as pessoas veem a candidatura, os candidatos, está aqui. Bom, vamos falar um pouco de quant? Cálculo do erro, que é um tema que parece simples, mas é tão confuso em alguns cenários. Aquela fórmula ali, não amigável, é que se chega ao cálculo do erro. Eu não vou, claro, não vamos ficar conversando sobre isso ali. Mas tem duas, tem uma maior e uma menor, porque a menor é simplificada. A gente chama a menor para a população infinita, são cenários eleitorais com mais de 100.000 eleitores. Aí usa a menor. Ela é simplificada. E a de cima, cenários eleitorais com menos de 100.000 eleitores. Vai dar a mesma coisa. Aí eu projeto aqui para você a amostra e a margem de erro. Quanto maior a amostra, menor o erro. Vou fazer 50 entrevistas, estou sem dinheiro, então olha lá, segura o erro, certo? É uma enquete. O sujeito apresentou uma pesquisa com muitos cruzamentos, muitos. Tem cruzamento lá que só tem 10 entrevistas, certo? Então, qual é a informação, qual é a relevância dessa informação? Então, observa, usa-se em cidades menores 600 entrevistas, é um padrão, 400 entrevistas, cidade média 600, pesquisa nacional 2.000, e tem as pesquisas maiores, né? Você vê que o erro cai significativamente, mas também não é uma proporção assim, né, tão gigantesca. 2.000 entrevistas, por exemplo, nacional, é uma boa margem de erro. Agora vamos ler esse erro. O erro é o seguinte: quando me dá até um arrepio quando eu vejo resultado de pesquisa eleitoral no Jornal Nacional. Não tem ninguém daqui de lá não, né? Vai ter, certo? Na internet aí. Porque ele aplica o erro independente do resultado. Então, vamos lá. A pesquisa tem 2% de erro. O sujeito tem 1% de intenção de voto. O que é? Menos 1? Vai ficar devendo voto? O erro da pesquisa publicado
calculado. Vamos lá, para 1.500 entrevistas, é aquele que o senhor está vendo lá, 50% é o resultado. Para quem tem 50%, o erro é aquele lá. E se o sujeito tem 20%, o erro é menor. Você calcula o erro de acordo com essa proporção. A senhora vê também ali que há uma simetria. 20 é igual a 80. Eles estão igualmente separados de 50. Simples assim. E 10? Diminuiu o erro. E o que as pessoas maldosamente chamam de nanico eleitoral, com 1%? Meio. Porque as pesquisas... Eu também acho que fica difícil explicar isso na tela do Jornal Nacional. É melhor deixar assim. Mas, de 0 a 3, nós estamos falando o quê? Que o cara ou não vai ter voto nenhum, ou vai ter 4 milhões de votos. De meio a 1,5, aí a coisa já fica mais interessante. É uma projeção mais... Mas eu quero retirar a crítica ao Jornal Nacional. Ia ser difícil fazer essa... Ia tomar metade do jornalismo para fazer a explicação, cada divulgação de pesquisa. Agora, tem uma outra referência de pesquisa que é o seguinte. Está ali, o cara tem 50%, tem ali a aplicação do erro, não é? Menos e para mais. Como é que é a leitura disso? A pesquisa, resultado de pesquisa quantitativa é intervalar. O que a gente divulga é o centro do intervalo. Nós, pelo cálculo de intenção de voto, está lá. O sujeito foi citado por 50% dos eleitores. Esse número, pela teoria estatística, é o centro de um intervalo. E o que significa esse intervalo? Esse intervalo, que é um intervalo de confiança, a gente está falando o seguinte, 95% de chance do resultado estar nesse intervalo. Ele pode ter um pouquinho menos, um pouquinho mais. E para os pesquisadores azarados, tem 5% de chance de estar fora do intervalo, de ter acima daquele limite superior ou abaixo. Essa é a leitura do processo de pesquisa. O erro, que tem uma variação de acordo com a amostra, e o intervalo de confiança, que ele é fixo para as pesquisas eleitorais, amostras científicas, vamos falar assim, que tem alguns tipos de amostra que a gente não vai entrar aqui. Bom, manipulação de pesquisa não é somente inventar número. Questionários também manipulam resultados de pesquisa. Amostras equivocadas manipulam o resultado de pesquisa. Então, já ouvi dizer, olha, o senhor faz a entrevista para mim, a pesquisa, mas 80% das entrevistas tem que ser feita no bairro tal, que representa 5% do eleitorado. Meu reduto. É uma manipulação. Você pediu o pesquisador para manipular os números? Não, nem pensar. Só a amostra. E o questionário? O questionário também manipula. O TSE teve nós conversamos sobre isso. O TSE teve uma polêmica aí semana passada. Ele soltou lá uma regra nova, depois voltou atrás, muita polêmica, né? Comprou uma briga, não foi só com o Instituto, foi com a imprensa, coisa complicada. Mas é o seguinte, ficou no 880. O que ele quis proibir? A intenção. Tem a intenção e tem a atitude. Então, a intenção do TSE, acredito eu, tem instituto. Não vou falar nome, até porque eu não estou lembrando de um agora, mas tem. Que faz assim. Primeira pergunta. O senhor sabia que o candidato tal está envolvido no mensalão? Certo? Sim ou não? Sim. Se os candidatos fossem assim, quem você votaria para presidente? Então, é uma manipulação pela aplicação do questionário. A intenção foi evitar isso, mas em vez de evitar fazendo assim, o bloco de perguntas extras deverá ser aplicado após o bloco de questões de intenção de voto. Resolvi o problema. Mas aí foi no 880, então é tudo ou nada. Continua do jeito que estava e não é nada bom. Exemplos.
Vamos falar de avaliação de governo um pouco. Olha o questionário da situação. É assim, o questionário do sonho aplicado pelo governo. Não me dá opção à crítica, mas essa situação, né? A oposição, quando faz pesquisa, também usa métodos semelhantes. Olha lá. Questionário tem que ser equilibrado. Eu tenho opção de elogio, eu tenho opção intermediária, eu tenho opção crítica. Com equilíbrio. Se você tirar o péssimo dali, já desequilibrou. Né? E aí tem um outro problema. Né? A leitura da oposição, ela soma o regular com a reprovação. A oposição faz essa maldade. Qual é a reprovação do governo? É a soma do regular com a reprovação. E a situação, ela soma o regular com a aprovação. E aí fica uma briga de números. Qual é o número da pesquisa? Regular é regular. E ali tem até uma coisa interessante, que é o regular positivo, não é aplicado assim, tem uma forma, é a tendência de aprovação do regular e a tendência de rejeição. É uma técnica interessante de aplicar, porque às vezes o regular está muito cheio, né? E você não sabe a tendência daquilo ali no tempo, porque isso tem migrações. O governo começa a fazer publicidade, vai saindo da reprovação, passa pelo regular negativo, o eleitor vai no diálogo sendo convencido, alguns eleitores. Eu gosto de aplicar também as escalas. É a escala mais conhecida de todos. Nota de 0 a 10 para o governo e depois nós separamos os dados. Quem deu menos de 3 é reprovação. Quem deu 3 a 6 é regular. Acima de 7 é aprovação. É muito interessante essa avaliação, porque é uma escala que todo mundo conhece, né? E não precisa pensar muito. Estou falando do eleitor com a menor escolaridade, vai ter dificuldade com aqueles termos. Ali ele vai mais direto ao ponto. São questionários imparciais. Vamos falar de eleição. Os indicadores eleitorais. Primeiro, espontânea. Aplicação sem apresentação de nome. Outra maldade que se faz é aplicar espontânea depois da estimulada. Qual é o propósito? Já não é mais espontânea. E é estimulada. Porque dá até também um certo desconforto quando o sujeito fala assim, eu quero saber a espontânea e a induzida. Parece que você está... Não é isso. É um estímulo. A apresentação dos nomes. Geralmente em círculo. Nós fazemos pesquisa com o smartphone, então eliminamos papel aí uns 3 anos. Por quê? Segurança não é porque eu estou abraçando as árvores, certo? Mas é legal também por não gastar papel. Mas é a segurança. As entrevistas são georreferenciadas e são gravadas. Então, você monitora todo o processo. E como é que você apresenta os nomes? Ou num disco, em forma de raio de bicicleta, para não dar tendência, ou randomiza a leitura dos nomes, em pesquisas por telefone, por exemplo, em que cada aplicação a lista muda de posição, etc. Temos a estimulada, sobre isso que eu estou falando, né, que você apresenta os nomes. Tem a pergunta sobre rejeição, em qual desses você não votaria de jeito nenhum. É uma pergunta que ela tem os seus perigos, porque se tem algum candidato muito rejeitado na disputa, ele absorve toda a rejeição e dá a impressão que os outros não têm. Então, por conta disso, eu prefiro usar esse índice que eu vou mostrar logo na sequência. Índice de probabilidade de voto. Nível de conhecimento também é um fator interessante, porque alguém pode não ser votado, não por a rejeição, mas por não ser conhecido. E a performance em atributos, que eu queria passar um pouco também por aqui. Então, a gente aplica uma pergunta, olha, vem cá, apresenta o nome, diga se você certamente vota, provavelmente vota, certamente não vota nesse candidato. Ali, nessa pergunta, não há ranking. Ele não está disputando com ninguém. A gente está medindo ali
um índice de desejo de voto do eleitor. E nessa escala você mede o voto mais consolidado, que eu certamente voto. Você mede a rejeição individual daquele candidato, sem comparação com os outros, certamente não voto. Então você tem uma forma segura de avaliar esse candidato. E essas informações, ela tem peso, cada resposta dessa. O certamente não voto é 0, o certamente voto é 10, e vira um índice. Né? A metade para baixo são eleitores improváveis, metade para cima eleitores prováveis, e chega ao IPV ponderando lá em cima. E é interessante que com um número só, de 0 a 10, eu vejo como é que está nos mais jovens, como é que estamos nos mais velhos, quer dizer, uma leitura rápida da pesquisa, rejeição junto com aprovação do nome e vários fatores que consubstanciam aí a intenção de voto, mas isso não pode ser feito isolado, está sempre com o cenário eleitoral também, a não ser nas pesquisas proporcionais que a gente vai falar daqui a pouquinho. Atributos políticos é o seguinte, você apresenta, eu não coloquei ali o nome, eu coloquei os resultados de uma pesquisa, atributo 1, 2 e 3, vem cá, você prefere votar em quem? Num candidato que disputa a primeira eleição, é um atributo de um candidato. Num deputado tradicional, política tradicional, um político tradicional, uma história de vida política, um religioso, um empresário, são atributos, estou citando alguns aqui. E aí o eleitor cita os atributos que ele acha mais atrativo. E numa análise de pesquisa você compara os atributos com o seu candidato. Quem vota no seu candidato, como é que se comporta nos atributos? Quem se comporta nos atributos escolhe qual candidato. Isso auxilia também no posicionamento, no discurso, etc. E você pode ver isso pelos cruzamentos. Olha comportamentos diferentes, de acordo com o uso da internet, de acordo com o gênero, de acordo com a idade. Os cruzamentos, eles mostram aí renda, os atributos prediletos para cada segmento do eleitorado. Esse material vai ser disponibilizado, vocês vão poder ver com mais calma. Vamos falar da Quali? Muito bem, esse negócio da Quali, ela pode ser uma coisa mais estruturada, menos estruturada. Tem um pessoal que usa um método bem interessante de pesquisa com jovens. Em vez de fazer todo o processo de recrutar as pessoas que vão participar, eles chegam numa pizzaria, quem sentar aqui não paga, e acontece a pesquisa. Só que eles fazem dezenas dessa e cobrem algumas imperfeições. O pessoal da ciência odeia esses caras, criticam todo o tempo. Eu não. Eles acertaram muita coisa interessante. Bom, numa qualitativa é sempre interessante, é um método que a gente usa desde... Esse método ele foi construído junto com um grupo de cientistas políticos do UPERJ, não sei se vocês conhecem, e que tinha ali o Papa da Opinião Pública no Brasil, o professor Marcos Figueiredo. Faleceu tem uns 3 anos. Aliás, tem um prêmio no Brasil com o nome dele, prêmio de Opinião Pública. O professor Marcos orientou muitos dirigentes de institutos de pesquisa no país. Lavareda, Marcos Coimbra, diversos. E em 2000 me aproximei do professor Marcos e nós começamos a fazer alguns ensaios. Eu brincava que nós tínhamos o maior laboratório de pesquisa do Brasil, que era a Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro. E testávamos muitas coisas ali, e sempre testando teorias para conjugar com práticas. E nós chegamos assim em 5 dimensões de avaliação da imagem política. Olha, nós temos ali uma primeira dimensão, que é a competência para o exercício do mandato, prefeito, governador, senador, deputado, percepção que o eleitor tem de uma candidatura idealizada. Ali é uma dimensão, tem vários atributos ali dentro, porque os atributos mudam, dependendo do cenário eleitoral.
o que é competência para o exercício de um eleitor de Fortaleza pode ser diferente de um de Curitiba, certo? A gente tem que levar isso em consideração. As referências mudam. A competência política para lidar no meio político. A reputação da candidatura. Os sentimentos que despertam, eu vou exemplificar alguns aí. E o sentimento de vitória, em que o eleitor, assumindo a posição de cientista político, projeta o voto dos outros. Todo eleitor é um cientista político, técnico de futebol, pastor evangélico, etc. Então, nós temos aqui atributos funcionais, como é que esse político vai funcionar, como é que ele me ajuda, atributos mais simbólicos, e um atributo ali que seria uma espécie de... o resumo da leitura dos outros atributos. Ah, mas todo mundo que faz pesquisa política faz assim? Não, não vi. É uma abordagem, a gente tem que ter uma linha guia para a investigação. A que eu uso é essa aí, e eu compartilho com vocês. Eu fui convidado por uma empresa, reuniu seus executivos, uma série de debates e palestras sobre eleição, uma multinacional. E eles convocaram lá, contrataram 30 palestrantes. E desses 30, muitos fizeram projeções. Estávamos em... Foi logo após aquela tragédia com Eduardo Campos. Eu não lembro o mês. Mas lembro que a Marina Silva, logo depois disso, ela assumiu a candidatura e ela liderou fortemente o processo eleitoral. Eu fui antecedido por um importante analista político brasileiro, midiático, jornalista. Eu não ouvi a palestra dele, nós tínhamos 30 minutos cada um não ouvia do outro. E eu entrei no auditório, semelhante a esse aqui, com o seguinte clima: Marina está eleita. Ele convenceu. E eu não sou midiático, não me leva uma desvantagem nesse negócio, César. Como é que faz? Mas eu não sabia o que ele tinha dito. Mas eu apresentei aquele quadro ali para os executivos, eu falei, eu não faço projeções. O eleitor muda. Mas eu convido vocês a fazer. Vamos analisar Aécio, vamos analisar Dilma, Marina, etc., nessa expectativa, nesse quadro, nessa linha condutora, na perspectiva de vocês. E aí eu vi um bochicho, e alguém falou mais alto, não é a Marina. E não era. É curioso, contando aqui um caso, teve uma eleição que tinha um candidato muito... uma imagem excepcional como figura humana. E quando eu fui aplicar essa questão do candidato ideal, e comparando com o candidato real, cada um que estava disputando a eleição, eu percebia que o eleitor falava assim, meu Deus, ele é bonzinho demais, não? Figura excepcional. É tão bonzinho que não vai ter a sagacidade para lidar no mundo político. No funcional ele vai lá. Bonzinho demais, às vezes, não funciona. Sobretudo para o executivo. É aquela comparação faca artesanal, aquela que você bota num quadrinho na parede, que você admira, faca sensacional, o cabo, não sei quem conhece de faca, eu não conheço, mas tem faca artesanal que as pessoas botam na parede e ficam admirando aquela faca. Precisou descascar uma laranja, vai aquela faquinha velhinha na gaveta. É isso. Tem político para admirar.
E tem político para votar. Tá certo? Porque o funcional pesa na decisão. O funcional pesa na decisão. Os candidatos que tiveram uma ruga, um probleminha nessa eleição, nesse noticiário político que está maior do que o policial, ele não vai conseguir se reeleger. Não sei, o eleitor faz saldo. Ele faz saldo. Aquele negócio do roubo mais faz, eu não sei se chega a tanto. Ele faz saldo. Fez. O tamanho do problema perto do poder de realizar. Porque se eu votar na faca da parede, eu posso não ter o que eu preciso. O meu ganho futuro vai ser prejudicado. Mas você está com uma visão muito de direita. Não, o eleitor é assim. Bom, outra questão sobre a formação de expectativas. Tem que levar em consideração a questão cultural. As características culturais. São detalhes, né? Trouxeram para uma eleição presidencial no Brasil o bambambam da internet nos Estados Unidos. Aliás, é uma coisa curiosa aqui no Brasil, que é o seguinte: a quantidade de pessoas que se apresentam, você já deve ter conversado com alguns, especialistas em campanha do Obama, participaram da campanha do Obama, e eu não sabia que tinha tanto brasileiro atuando nos Estados Unidos. Aí trouxeram um cara. E aí uma das mensagens foi Feliz 7 de setembro. Isso não faz parte da gente. Um estrago, a imprensa ficou fazendo aí brincadeira com o candidato. Tem que levar em consideração as nossas reações culturais, o nosso jeito. E a dimensão do Brasil pede uma atenção especial. Olha, o Nordeste é de um jeito. O Brasil está dividido. É a nossa posição sociocultural. Lá é de um jeito, aqui é de outro. Não tem esse negócio de dividido. Pensamos diferente. E uma pesquisa tem que retratar isso. Né? Eu tenho que levar em consideração a imagem do candidato construída socialmente, que nós falamos ali agora há pouco, numa avaliação qualitativa. Eu tenho que levar em consideração o discurso do candidato. A imagem e o discurso. Porque eu tenho proposições que agregam e outras não. Bolsonaro está liderando a pesquisa para presidente do Brasil. Todo o discurso dele agrada? Resistirá no tempo? Não sei. Tem muito discurso para acontecer, tem muita matéria para acontecer. Dória é candidato a governador? O jornal hoje está apimentando. Não, só está em um ensaio para ser candidato a presidente. É tanta informação que vai formando as expectativas. Mas, no final das contas, no horizonte do eleitor, é o ganho futuro. Mas isso aí é uma proposição da leitura do comportamento eleitoral que advém da teoria econômica da democracia americana. O eleitor que vota com bolso, o eleitor que vota com benefício esperado, não o pessoal, o social, da nação, do Estado. E isso tem que estar no radar. O que ele espera? E olha, eu estou aqui em dúvida do meu tempo, viu? Tu já passou? Já estou falando? Não tenho mais um pouquinho. Então dá. O ganho futuro e a comparação com o que se tinha no presente em 2013 foram as alavancas das manifestações de rua. Observa só uma coisa. Criaram a figura, o termo nova classe média no Brasil. Lembra? Criaram também os especialistas em classe média. Surgiram as empresas especialistas em nova classe média. Aí, de repente, a nova classe média sumiu. As empresas sumiram. Os especialistas mudaram de ramo. O negócio está louco. Outro dia eu estava vendo a reportagem do especialista da nova classe média que virou especialista em consumo de luxo. Eu fiquei assim...
meditando uns 10 minutos para entender aquela migração. Ali a nova classe média. Era o eleitor que alcançou relações de consumo num período de uma economia mais interessante. Não vou usar outro termo, porque eu não sou economista, vou cometer alguma falha aqui. Mas que as pessoas tinham acesso ao consumo. Que consumo? Consumiam itens de consumo que não tinham antes, se não igual, semelhante ao que a turma com renda maior tinha. Então, o pobrezinho tinha lá um porcelanato no chão, uma tela fina pendurada na parede. Do portão da casa para dentro era outro mundo. Esse sujeito que saía de casa antes dessa situação e ia até um posto de saúde, uma escola pública, um equipamento governamental, dizia assim, esse lugar é melhor que minha casa. Depois dessa transformação, esse lugar é muito pior que minha casa. Isso era nítido nas pesquisas. Nítido. E ele falava, se eu consigo com a minha renda, por que o governo não consegue? Tanto é que as manifestações de 2013 eram multitemáticas. E as pessoas, não sei se vocês vão lembrar, uma manifestação em que a presidência tinha lá uma avaliação de 70% positivo, a manifestação tomou todos os jornais, e aí a pesquisa veio logo em seguida, e caiu em 15 dias, 60 pontos. O eleitor percebeu como é que o outro avaliava. De novo, pesquisa, comunicação. Esse eleitor quer o ganho futuro, ele olha ali para dentro da vida dele como ela é. E não dá para separar isso, porque nós temos um vício no meio político, de tanto conversar política, nas agências, nos departamentos públicos, nas casas legislativas, nós pensamos que o mundo é assim. Que o mundo é assim. A gente brinca lá no Rio de Janeiro, eu me mudei para cá tem um ano, mas eu continuo mexendo com eles. O pessoal do Posto 9 de Ipanema acha que o mundo é aquele ali. Pensa todo mundo assim. A vida como ela é, a pesquisa tem que capturar, porque as pessoas votam pensando no benefício futuro. Agora, eu queria encerrar fazendo uma reflexão aqui, só porque as outras pesquisas para outros cargos são mais conhecidas, mas uma reflexão sobre pesquisa para eleições proporcionais. Em 98, eu construí um método, porque a minha história é o seguinte, eu era um estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora de engenharia, muito frustrado. Vi o perigo das minhas casas caírem todas no final. Uma profissão frustrada não produziria coisas com qualidade. Eu mudei para ciências políticas, sociais, sociologia, porque ali era meu desejo. E as famílias tinham esse negócio do interior, né? Eu era de Paraíba do Sul, no interior fluminense, divisa com as Minas Gerais. Tem que ser médico, engenheiro ou advogado. E eu não queria esse negócio, apesar de admirar as profissões. Mas, então a matemática, a lógica da engenharia, de um 6º período de engenharia, sempre teve muito presente na hora de pensar o processo de pesquisa, que é muito importante. Outro dia eu li um artigo de um pesquisador que, falando lá nos Estados Unidos, algumas empresas de engenharia, na hora de estudar o solo, para fincar as estacas, as colunas, o tamanho das colunas de uma construção, contratam pesquisadores para projetar os pontos de amostra do solo, porque a lógica é diferente. Uma vez eu recebi um grupo de engenheiros também, de uma universidade do Rio de Janeiro, que estavam projetando ali aquele teleférico do alemão, que você já deve ter visto, e eles me procuraram porque eles não sabiam como dimensionar os locais certos, né?
E aí nós fizemos um bate-papo, assim, saiu a ideia na hora, na lógica da amostra da pesquisa, na lógica da construção da pesquisa. E para a pesquisa proporcional, todo mundo tem um mito que é o seguinte: não existe pesquisa para campanha proporcional, é quase uma regra. E uma vez que essa regra é divulgada, deputados e vereadores, muitos deles, não fazem pesquisa, sério. Agora, em 98, eu comecei a atender um candidato. E de lá para cá eu venho atendendo muitos candidatos proporcionais, vereador, deputados. Quem eu digo não faça pesquisa. Candidatos com votação ideológica, vamos dizer assim. Ideologia não tem CEP, certo? Não há concentração geográfica, e a lógica da pesquisa ela é de concentração geográfica. Pesquisa quantitativa, para esse propósito, candidatos proporcionais que tenham um eleitor caracterizado por ideologia, ligação ideológica. Quantitativa é perigoso, qualitativa cabe. Sobretudo para os seus seguidores ali nas redes sociais, você puxa os caras para poder fazer a pesquisa. Isso é legal. Quanti, não. Para quem funciona a pesquisa quantitativa? Reduto geográfico. Aí sim. Não adianta inventar outra coisa, senão vai causar problema. E o que eu sugiro sempre? O candidato transformar o reduto, digamos que o reduto dele seja aquele ali, Pirituba, ele transforma o reduto dele como se fosse uma eleição majoritária. Ele divide em micro-regiões e ele começa a aplicar pesquisas ali. E ele planeja a campanha dele de acordo com essas micro-regiões. Quantas? Eu já cheguei a dividir bairros de capital em 30 partes. E a pesquisa, mas que custo a pesquisa? Mas ela reduz outros. Por exemplo, prioridades específicas de acordo com a microárea do bairro. Eu estou falando isso exemplificando o bairro, mas pode ser um grupo de cidades ou uma cidade. Às vezes o eleitor de uma microárea tem uma demanda, o eleitor de outro tem outra. E já participei de campanha que o material do candidato era distinto para áreas separadas. Para aquela grupo de áreas é esse material. Você acaba otimizando a ação comunicativa, né? E é possível, sim, fazer pesquisas para candidaturas proporcionais. O exemplo disso, nas últimas eleições estaduais, eu projetei aqui também. Na última eleição estadual, a votação de alguns candidatos não foi uma pesquisa muito ampla, mas projetou as candidaturas de um partido. No Rio de Janeiro, eu fiz nas últimas 3 um processo de pesquisa que era chamado de microtendência, eu chamo de microtendência, em que dividia o Estado em 100 partes. E aí, com essa amostra gigantesca de 10.000 entrevistas por rodada, a pergunta espontânea para deputado, ela ia ganhando corpo. Na terceira aplicação, você tinha um volume interessante de dados. Qual é o resultado nas últimas 3 eleições? 85% de acerto, não só dos deputados, mas nas nominatas, por coligação. Argumento pessimista, mas errou 15. Quem não entra na conta de novo? Voto de opinião, voto ideológico, digamos assim, e candidatos religiosos, pastores, padres, sei lá, vinculados a religiões, que também não têm concentração geográfica. Esses são os que ficam de fora, né? É lógico que essas pesquisas elas não são muito comuns, essas gigantescas, mas essa, para administrar reduto eleitoral, gestão de reduto eleitoral, ela é muito comum. E ela funciona bem, né? Porque você imagina, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de receber uma liderança de algum lugar e você na posição de uma campanha proporcional de deputado, vamos dizer assim.
Eu não conheço liderança com menos de 3 mil votos. Eles já chegam assim. Tenho 3 mil votos. Vocês conhecem algum com menos? Tenho 50 votos? Eu não conheço. E a surpresa vem na urna. Porque a gente sabe como é que essas coisas... Não, vamos lá, eu queria que o senhor me apoiasse, depois o senhor me apoia, eu apoio o senhor me apoia para vereador. Esse negócio de conversa política, eu tenho 3 mil votos. E quando a gente aplica, e finalizando aqui, um exemplo de método de aplicação de gestão de reduto eleitoral, é um índice que a gente usa da estatística, que é o seguinte, ele chama análise de resíduo. Acima de 1,96 é uma associação positiva entre o seu apoiador e o candidato. Abaixo é uma associação negativa. O que é associação positiva? A chance o poder de apoio do candidato, quanto mais apoiam esse apoiador, o poder de voto do apoiador, quanto maior a chance de votar no candidato que está recebendo o apoio. E o contrário, negativo, associação negativa. Quanto mais apoia um, não vota no outro. Só abrir um parênteses aqui. Eu queria registrar a presença do presidente do Instituto, do ILP, o Vinícius, e convidar ele para sentar, compor aqui a mesa com a gente. Bom, e aí vem a auditoria dos efeitos que a pesquisa pode indicar. Inimiga dos homens de 3 mil votos e mulheres também, sabe? Dos candidatos que chegam com 3 mil votos. Eles trazem a votação. Eu queria simbolizar 2 ali que merecem atenção, 2 apoiadores. Você vê que, dos que votam no candidato, o índice do apoiador 2 é grande. A tendência do apoio dele vai causar impacto. Quanto mais vota no candidato, mais importante o apoio do apoiador. É um indicador. O quinto também é um bom candidato. Agora, você vê os outros lá. Não são bons. Então, vamos lá. Digamos que todos eles ali tenham realmente 3 mil votos testados na última eleição. Eles repassam o voto? Esse é um exemplo para campanhas proporcionais, para fiscalizar os efeitos. Antes de fechar o combinado, testa. Melhor do que ficar naquela angústia da urna. Será que vai cair? Porque a gente já viu de tudo nessa vida em eleição. Comunidade, outro dia saiu uma matéria sobre isso, comunidade, só entra lá quem o chefe da comunidade deixa. Aí o sujeito lá fechou a votação com o cara, pede meus votos aí, e ficou lá confiando naquele reduto, 10 votos. E não inventaram... Eu acho que o único lugar que dá para confiar 100% é na tribo. Porque tem um caso interessante, o TRE do Mato Grosso contaram um fato bem interessante. Lá tem até uma figura no direito chamada abuso do poder indígena agora, que é o seguinte, o cacique ele fica do lado da urna, armado de arco e flecha, tem que votar em quem ele manda. Então, lá eu acho que não vai dar erro. Nesse caso, não tem falha. Bom, ou fazem pesquisa ou compram um arco e flecha, certo? Tem essa opção. Eu já ouvi também casos de os fiscais de voto, daqueles candidatos que compram voto, coisa horrorosa, que o fiscal ele treinou 100 crianças, ela acompanhava, como se fosse o filho, indo com o pai votar. A criança saía, fazia um sinal lá para alguém, e aí o cara recebia. Deixando claro que a gente não está aqui ensinando técnicas de... São exemplos das anomalias do processo eleitoral. Quero agradecer muito mais uma vez o convite e a presença de vocês. Estou aí à disposição para qualquer dúvida. E que seja uma eleição tranquila. Com muita pesquisa. A gente poderia abrir agora para perguntas, agradecer ao Fábio do Instituto Informa que esteve aqui conosco compartilhando seus conhecimentos.
Acho que todo mundo aí que fugiu da parte quantitativa percebe a importância da parte dela, né? Os advogados costumam fugir dessa parte também. Então, a gente vai abrir agora, obrigado por estar conosco, então, prazer tê-lo aqui na Assembleia, tê-lo no ILP, e abrir para perguntas, então, a gente ainda tem um tempinho, então aproveitem esses minutos. Bom dia, muito obrigado pela palestra. Obrigado. Meu nome é Ricardo, sou jornalista, trabalho com pesquisa também. E um fato que vem sendo bastante abordado nas entrelinhas agora, você falou do voto do pastor, do voto ideológico de reduto, né, que muitas vezes não dá para ser captado, obviamente. Agora, e esse voto de preconceito da patrulha, né? A gente chama de voto de blefe. Por exemplo, aconteceu com o Trump e está para acontecer aqui no Bolsonaro. Você está pesquisando a pessoa, ela não fala que vota no Bolsonaro, porque tem a patrulha ideológica, ela tem medo do pesquisador, tem medo de falar que vota Bolsonaro. Então, esse voto de blefe vai acontecer em várias cidades. Igual um coronelzão do interior lá, ele abre a urna, estoura de votos. Foi o que aconteceu. Muitos esconderam que votariam no Trump, blefaram, né, os institutos não erraram, mas ficaram dentro da margem de erro, acabaram não constituindo o que haviam dito 2 dias antes. E erraram 4 estados. Agora, aqui em São Paulo e Brasil, por exemplo, é feio falar, voto Bolsonaro, por causa de tudo que plantaram sobre ele. O voto de blefe, você tem algum parecer já sobre isso, algum estudo sobre isso? Eu acredito muito que esse comportamento se encaixa na margem esperada de erro. Eu não consigo ver um contingente extraordinário de pessoas. O comportamento acontece de fato, mas eu não consigo ver isso de forma tão grande que possa impactar os números. O que nós vimos nas últimas eleições foi um comportamento de decisão mais para cima da hora também, que pode ser uma aplicação desse comportamento, mas pode ter outras razões também, né? Nas últimas eleições teve muito isso, né? Esperando... exato. Mas eu acredito que é um comportamento que ele é mais residual. Sou a professora Sônia Maria, Prazer, professor. aposentada. Eu gostaria de saber qual seria o diferencial para um concurso, na sua opinião. Diferencial? Porque, geralmente, os candidatos prometem muito e não cumprem. O que poderia, na sua opinião, ter essas diferenças? Bom, o eleitor tem essa visão também de que alguns prometem e não cumprem. Agora, eu tive a sorte, quem sabe, o pesquisador é um pouco, parece que, dependendo da sua postura, nem tudo é conversado do candidato com o pesquisador, né? Eu nunca ouvi de um candidato, me ajuda aí a mentir para o eleitor. Certo? Eu nunca ouvi. Mesmo daqueles que mentiram depois. Mesmo daqueles que mentiram, nunca vi. Então, o eleitor está mais esperto com essa questão, né? E está atento aos debates sobre viabilidade de propostas, etc. Né? Todo dia nós vemos a comparação. Quando se faz um ano de governo, a mídia mostrou agora há pouco tempo o que os candidatos de capital prometeram e o que entregaram, né, nas principais capitais do país. Então, há um monitoramento que eu acho que os candidatos estão mais buscando, quem sabe, ficar mais atento àquilo que promete. Mostrar as suas propostas, né? É o ideal. E também não prometer nada. Não é? Tem candidato que diz que não vai prometer nada, só vai brigar, vai lutar pelo eleitor. Costuma funcionar em alguns casos. Certo. Obrigada. Obrigado, senhora. Oi, bom dia, Sandra. Eu também Prazer, sou Sandra. jornalista. Referente aos institutos de pesquisa,
se abordou, você colocou aqui na abertura, hoje consideramos Ibope mais 9, né, que dominam parte do mercado. A gente tem outros. A confiabilidade desses institutos. E como é que você avalia, se normalmente se diz assim, as pessoas vão seguir aquele que aparece em primeiro, acaba influenciando o eleitorado para votar. Isso é real ou não? Olha, eu acredito que pesquisas divulgadas influenciam, sim. Porque o eleitor também, como nós falamos agora há pouco, quer dizer, ele se posiciona, ele constrói a sua opinião também pela noção que ele tem da opinião dos outros, né? Eu, particularmente, deixei de divulgar pesquisas eleitorais nos jornais em 2010. Porque eu entendo que você, enquanto instituto, deve fazer uma opção. Ou trabalha para candidatos ou trabalha para a imprensa. É meu ponto de vista, sem demonizar quem faz o contrário. Eu não tenho opinião contrária, mas é a minha forma de ver, né? O Datafolha, por exemplo, ele não faz pesquisa para políticos, por exemplo, né? Ele só faz para jornais, me parece, né? É uma postura, é um posicionamento. Mas eu acredito que influencia. E, infelizmente, você tem pesquisas, institutos a serviço de partidos. Infelizmente. No interior do país, em cidades de meio porte, surgem institutos um ano par e somem depois. Registram a pesquisa, vão lá, divulgam. Tem pessoas que a gente vê claramente que a pesquisa foi manipulada. A pesquisa, às vezes, não vai nem para a rua. É feita na mesa o resultado. Infelizmente, isso causa problemas para quem trabalha certo, né? Ser instrumento. Eu já tive problemas com... Por isso que eu parei. Quer dizer, eu tinha um candidato numa grande eleição e estava atendendo um jornal. E os outros institutos deram a vitória dele no primeiro turno. Eu falei, não, é para o segundo, está aqui no jornal. E isso me causou problemas enormes, porque depois confirmou a vitória dele no segundo turno. Mas, às vezes, o meio político é um pouco cruel, né? E aí, dali, eu falei, olha, não, vamos reduzir os problemas na vida, certo? E aí eu parei de divulgar, mas tem manipulação? Tem. Tem institutos que só servem para isso, para manipular. Tem preço de ponto, já ouvi dizer, 1 milhão ponto no cenário nacional. O candidato sai de 1 para 2, cresceu 100%. Isso tem preço. E isso acaba maculando um pouco a imagem do segmento. Não é nada bom, né? Olá, bom dia. Bom dia, mãe. Em relação ao fenômeno das chamadas fake news ou junk news, a gente sabe que isso tem muito a ver com a atitude daqueles que recebem também a informação, de quem propaga muito, mas também de quem recebe e, de maneira inadvertida, propaga isso, né? Existe alguma forma pela qual a pesquisa possa filtrar resultados que sejam enviesados, de forma a aferir a qualidade daquela informação que ela obtém, daquela opinião? E uma segunda pergunta, de alguma maneira seria possível que a pesquisa pudesse combater esse tipo de informação desordenada, desqualificada, promover uma informação melhor que seja uma contra-informação às fake news? Não sei se eu fui claro. Foi sim. Olha,
A pesquisa ela poderia orientar crenças, sondar crenças dos públicos sobre as notícias, essa é uma questão, e orientar quem quer divulgar um contraponto à notícia falsa. Aí sim, nesse ponto, é orientação de conteúdo. Vamos dizer que tem aí uma notícia falsa, eu prefiro em português, tá, gente? Brasileiro. Mas o termo é fake news, né? Digamos que muito divulgado, porque as pessoas querem ter notícia para contar, ela recebe, ela repassa. E ela vai lá ver se ela tem influência, se o que ela divulgou e etc. Às vezes nem vê de onde veio. Cada coisa absurda que eu vejo o pessoal reproduzir. E gente instruída, é um negócio estranho, né? É um comportamento que se criou com as novas mídias sociais. Agora, a pesquisa ela pode ser usada, primeiro, para medir o efeito de uma notícia falsa, e ela pode ser usada também como remédio para resolver isso, contar nova história, desmentir, etc., né? Agora, o poder da divulgação de uma notícia falsa ainda é muito grande, e o desafio de uma pesquisa para ajudar nisso também não é pequeno. Eu deixei aí os meus contatos, viu, gente? Tem mais uma ali no fundo? Não, está gravando. Então vamos lá, a última pergunta aqui. Sou Gil Diniz, trabalhando com assessoria parlamentar. A questão é justamente sobre as redes sociais e o impacto delas tanto na eleição quanto nas pesquisas, né? Essas pesquisas que se fazem na rede social e até mesmo essas enquetes que fazem, tem algum resultado efetivo na hora da urna? Porque a gente vê hoje, principalmente no majoritário, né, presidente, por exemplo, a gente vê que certos candidatos se destacam positivamente ou negativamente. Só que quando sai uma pesquisa oficial, o resultado é meio que distorcido. Um amigo falou do Trump, né? Alguns institutos lá falavam que a Hillary ia ganhar de lavada. Ele até citou o caso do Bolsonaro, e a gente lembra que, acho que no Rio de Janeiro, a última pesquisa que deu que o Flávio Bolsonaro, que saiu candidato a prefeito, tinha 7%. E 2 dias depois, no dia da votação, ele teve 14%. Então, a distorção ali foi um pouco. A gente não sabe se foi um voto de vamos tentar levar alguém para o segundo turno, aquele voto útil, né? Acabaram tirando e o Instituto não percebeu. Mas aí seria uma pergunta mais nesse sentido. Se a rede social é um termômetro do que está acontecendo aqui no mundo real. A eleição americana é sempre bom citar que a Hillary ganhou no voto popular, e a pesquisa mede mais o voto popular, né? E aí tem um instituto lá que falou, eu acertei. Então errou, porque quem ganhou foi a Hillary, certo? Eles fazem a pesquisa mais nacional, não fazem, teria que fazer uma pesquisa gigantesca, uma amostra em cada estado, certo? Para projetar direitinho a vitória em cada estado, para assim projetar a vitória lá, dentro do método eleitoral dos americanos. Agora, sobre a rede social, é o seguinte, o internauta pensa diferente em algumas questões do não internauta. Alguns monitoramentos de pesquisa mostram isso, né? Tem alguns institutos que estão monitorando a eleição na internet e com a pesquisa presencial, domiciliar, já umas 3 ou 4 eleições. Nós temos monitorado com uma pergunta se o sujeito qual rede social usa, para poder distinguir quem não usa do que usa, e tem algumas questões que se assemelham, tem outras que são bem distintas. Então, já há um problema aí que o internauta, por diversas razões, tem um comportamento eleitoral diferente do não internauta. Essa é uma coisa. Segundo, a qualidade de você conseguir ler esse universo online e ver o perfil dessas pessoas e poder ter uma amostra honesta, técnica, científica, desse universo que é um pouco nebuloso, né? Tem algumas empresas que trabalham com painelistas. Nós vamos a campo agora numa pesquisa nacional, não é sobre eleição,
com painelistas, mas é o comportamento do internauta, fica claro, ó, aqui é o internauta pensando uma pesquisa de opinião pública nacional. O custo realmente é atrativo, né? Você chega a custar 10 vezes menos do que uma pesquisa presencial, né? Com a mesma amostra. Se o painel tiver qualidade, você aproxima um pouco mais. Se o painel não tem uma qualidade, já aproxima um pouco menos. Que painel é esse? Eles recrutam pessoas, internautas em todo o Brasil, e há um incentivo por participação de questionário. Então, tem muita pesquisa de mercado que acontece ali. O cara fala assim, quanto que é uma pesquisa nacional lá? Pesquisa de mercado, sei lá, R$400 mil, sei lá, estou chutando aqui, dependendo do propósito, o tipo de consumidor que vai acessar. E uma pesquisa online, 20. Faz umas 3, sabe? Uma compensa a outra no erro e vamos embora. Mas para processo eleitoral, vai chegar lá, eu acredito, que a gente vai aproximar e as pesquisas podem transformar em mais online do que essa presencial, mas ainda vai demorar um pouquinho. Bom, vamos então encerrar aqui para tentar pelo menos cumprir o horário do almoço de vocês. Agradecendo mais uma vez o Fábio Gomes por estar conosco aqui do Instituto Informa. Os contatos deles estão na tela, mas estarão disponíveis também no ILP, assim como ele estará aqui assim que encerrarmos essa mesa. Doutor Hamilton, gostaria de falar um pouco sobre o nosso ciclo que continua? Eu queria agradecer também ao Fábio a presença, a disponibilidade, e eu gostaria de fazer o convite, né? Porque toda quarta-feira está tendo o ciclo. Então, na próxima, dia 21, o tema vai ser a importância da propaganda institucional, focado em mecanismos eficientes para o marketing, com o Leandro Ogalha. No dia 28, esse aqui eu sou suspeito para falar, porque é um amigo de tempos, foi meu professor, virou meu amigo, e eu tenho uma admiração enorme por ele. Muitos aqui devem conhecê-lo, que é o professor Marcos Ramayana, procurador de Justiça do Rio de Janeiro, um cara que atuou mais de 20 anos na fiscalização da propaganda eleitoral no Rio de Janeiro. Então, ele vai falar sobre abuso de poder político, econômico e dos meios de comunicação. Ele vem para cá só para isso. É um cara que, para convencer ele a sair do Rio, foi difícil. Ele não viaja, ele fica lá focado no trabalho dele, no livro dele, que já é um best-seller com mais de 100 mil exemplares vendidos. E isso no dia 28. Né? No dia 4, captação ilícita de sufrágio com a Maria Silvia Salata. E aí eu acredito que tem outros, né, que não estão aqui, eu estou com o da apresentação. Essas aulas elas estão sendo disponibilizadas no site da ePública. Aqui eu postei ao vivo na minha página no Facebook e também da própria casa, né, da Assembleia. Tem o acesso lá deste auditório aqui, também dá para assistir. As outras também serão assim. Então, para finalizar, eu queria agradecer mais uma vez a Thaís, que está sempre aqui com a gente, combativa. O Vinícius, que eu falei que eu não consigo soletrar falar seu sobrenome. Eu tenho essa dificuldade. Que é um parceirão, está sempre presente aqui, à frente do Instituto também, como presidente, com muita competência, sempre fazendo evento. Não para, o cara não para. Eu não sei como é que ele faz para descansar, mas ele não para. Agradecer a doutora Karina Cufa, que também não para, que acabou de embarcar para Vitória da Conquista para fazer um evento lá no TRE da Bahia sobre participação política da mulher, voltado para a questão das eleições também. Então, hoje à noite, às 7 horas, eu não sei, eu tô em dúvida se ela vai ser disponibilizada ao vivo na página dela também. Acredito que sim, eu vou até consultá-la a respeito. Mas ela tem feito isso agora com os eventos dela. E lá vai ser um debate bem interessante no TRE da Bahia hoje, a partir das 19 horas. E, mais uma vez, por último, agradecer novamente ao Fábio. E, bom, era isso que eu tinha para dizer. O que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. Dúvidas, pode mandar para ele direto, mandar para a gente, para o ILP. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado. Uma boa tarde.
precisar, quando precisar, também é bom você quando da necessidade, a gente sempre tem caminho. Né? Tem muita demanda dentro da casa. E isso às vezes repercute, porque a gente transmite, interage, acaba sempre gerando algum contato exterior, o que é excelente, né? Mas é assim, você fica longe, você fica sozinho, a família, ali na grande metrópole. Eu levei pra lá.